Boa tarde. Nós estamos aqui para fazermos a nossa apresentação do nosso seminário interdisciplinar. Uma equipe formada pelos alunos Edenilson Martins da Costa, Cleidiane da Silva Costa, Nilene Carvalho do Nascimento, que sou eu. O tema desse seminário é a Sociedade de Risco, uma reflexão sobre a modernidade e a tecnologia. Temos o subtítulo com Os Resíduos de uma Sociedade Moderna. A sociedade em que vivemos passa por um processo de contínua transformação com o avanço das novas tecnologias e da industrialização. Questão esta que nos leva a ponderar sobre as responsabilidades do indivíduo na sociedade como um todo. Pois seja qual for o procedimento individual ou coletivo, com certeza isso irá repercutir de uma forma positiva ou negativa no mundo, e especificamente no ambiente em que a gente vive. Com base nesses pensamentos de Becker, tenciona-se desenvolver algumas possibilidades reflexivas sobre os riscos de uma sociedade moderna e a sua influência no meio ambiente. Assim, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, foi utilizada uma pesquisa de campo dentro da realidade em que a gente vive, por determinada comunidade pesqueira, a qual, mesmo longe das grandes cidades, mesmo longe das grandes metrópoles, onde se encontra o maior índice de manifestação tecnológica e industrial, tem sido atingida por inúmeros descartes. Essa é uma realidade em que nós enfrentamos, né? É a questão desse descarte da sociedade, que eles chegam tão longe como chegou nessa comunidade a qual nós estamos fazendo esse trabalho de pesquisa. Esses reflexos de resíduos na sociedade moderna estão cada vez mais evidentes, resultando em desastres ambientais muito grandes. Vale ressaltar a questão do lixo, que são exatamente isso, a questão desse descarte. Quando a gente fala de descarte, nós estamos falando de lixo. Quando este é descartado inadequadamente, podem provocar consequências aterrorizantes. E isso porque quando se pensou na industrialização e na produção, não houve um olhar perceptivo para o destino dos resíduos, desse descarte, né? Então, existe uma possibilidade de nós atentarmos para isso. O que são esses resíduos? O que são esses descartes? E isso é um grande perigo para a nossa sociedade. Existe um pensamento mencionado assim por Giddens, que ele diz assim, no seu livro, uma pessoa que arrisca algo, ela está cortejando o perigo. Qualquer um que assume um risco calculado, ele está consciente da ameaça ou as ameaças que uma linha de ação específica pode pôr em jogo. Os riscos são aqueles perigos que decorrem das nossas próprias ações. Toda ação ela implica em uma decisão, em uma escolha, em uma aposta. E toda aposta há riscos e incertezas. Então, logo agimos, nossas ações elas começam a escapar das nossas intenções. Elas entram num universo de interações e o meio se aposta delas, contrariando muitas vezes a intenção inicial. Como assim? O que se entende com isso? É que quando nós fazemos alguma coisa, nós compramos alguma coisa, nós não temos a intenção de que o descarte daquilo ali venha prejudicar ou alcançar uma demanda a qual possa prejudicar determinado lugar. Como nós estamos falando sobre a questão do ambiente, né, dessa sociedade de risco. Então, quando nós olhamos para essa fala, nós vemos assim, que a nossa intenção primária, a nossa primeira intenção, não é causar nenhum tipo de problema para a sociedade. Quando eu compro um objeto, quando eu compro alguma coisa, eu não tenho essa intenção. Porém, essa minha ação, ela acaba assumindo uma dimensão maior do que eu pensei. Caso eu compre alguma coisa e eu não saiba descartar esse lixo, descartar esse resíduo, ele pode alcançar um lugar onde pode estar prejudicando o ambiente e até mesmo na questão daquilo que nós vamos estar abordando dentro da nossa pesquisa, que é relacionado aos manguezais. Por que nós resolvemos, falar sobre os manguezais? Porque os manguezais são a nossa realidade. E dentro da nossa realidade se torna algo assim mais fácil da gente falar e a gente refletir. Porque
toda essa questão dos resíduos, que eles chegam bastante longe, eles chegam muito longe, chegaram da cidade, das grandes metrópoles até aqui, ao interior pequeno, a uma comunidade pesqueira onde a gente faz parte. Então nós vemos assim como a dimensão, como pode ser grande os problemas, né, causados pelos descartes não resolvidos da forma certa, da forma correta. Então é isso que nós estamos abordando aqui, os nossos objetivos, para que a gente possa fazer essa reflexão, para que a gente possa ver o risco que a sociedade, que as comunidades, que os países, o mundo em um todo está acontecendo. Então, né, nós podemos ver essa questão das dificuldades, né, que a sociedade enfrenta, que a sociedade tem como uma sociedade de risco, conforme o pensamento de Beck. E nós abordaremos aqui algumas situações para a gente poder refletir junto em relação a isso. Diante dessa fala, ressalta-se sobre a seriedade dos resíduos industrializados que chegam nos manguezais. Os manguezais são considerados essenciais na reprodução, proteção e alimentação de diversas espécies. Sabemos que os manguezais é a nossa maior riqueza que temos. É uma fonte de renda para algumas famílias, assim também como os nossos fontes de alimentação. Então, os manguezais o habitat desses animais como as aves, os peixes, os camarões, os caranguejos, os mexilhões, dentre outros, que passam parte dos seus ciclos de vida nos manguezais. Mas na realidade, este ecossistema sofre impactos diferenciados em cada região, provocando o desaparecimento de muitas espécies. Haja vista que muitas famílias têm como fonte de renda, como já foi mencionado. E pelo fato da ausência de determinados mariscos, tende a sofrer os danos. Então, o que se foi observado a respeito dos manguezais é que uma grande demanda de lixos foram depositados em ambientes inadequados, causando uma grande poluição, uma grande devastação, uma grande destruição para os nossos mariscos. Observamos também as margens dos rios, em meio aos manguezais, uma triste realidade, os fragmentos de vários objetos plásticos, como as garrafas PETs, as embalagens de alimentos, enfim, uma variedade de descartes, os quais um dia passaram por pessoas suprindo uma necessidade e, no entanto, agora transformou-se em um canal de degradação ambiental para os mesmos. E observamos os manguezais antes, eles eram um habitat bem apropriado para os nossos mariscos. E hoje, com essa grande demanda de lixos, os nossos peixes, os nossos camarões, os nossos caranguejos acabaram sendo afastados. Então, a grande pergunta é: o que fazer com esses resíduos gerados? Será que quando uma pessoa ela descarta um resíduo, ela tem a consciência de que aquilo
vai prejudicar, do que aquilo vai trazer uma poluição, do que aquilo vai causar um grande impacto na natureza. Então, o que não se pode fazer é o que acabamos fazendo, que é depositando todo esse resíduo nos lugares inadequados, onde se forma o maior índice de contaminação dos nossos manguezais, causando a destruição da vida marinha e acaba refletindo em nossas vidas também, porque é a nossa realidade, né? Aqui, né, os nossos manguezais estão sendo cada vez mais destruídos, estão sendo cada vez mais poluídos com esses descartes que muitas vezes não levamos em conta, que mais lá na frente venhamos sofrer com a escassez dos nossos mariscos. O que realmente está faltando é uma boa educação ambiental da parte da população, que se mostra nem um pouco preocupada com o que pode acontecer no futuro com os nossos manguezais. E todos corremos esse risco de sofrer com a escassez dos nossos mariscos. E percebe-se que há inúmeros impactos causados dos manguezais, como, por exemplo, a população ribeirinha, que são os nossos pescadores, os nossos marisqueiros. São os que mais sofrem com a contaminação de seus ambientes de trabalho e vida em relação aos resíduos domésticos que vão parar nos rios e, consequentemente, nos mangues, causando essa devastação, causando uma destruição que acaba afastando cada vez mais os nossos mariscos e, consequentemente, acabamos sofrendo com a escassez dessa alimentação. Diante do que foi dito, podemos afirmar que, entre os impactos ambientais negativos que podem ser originados a partir dos descartes produzidos, estão os efeitos decorrentes dessa prática de disposição inadequada de resíduos sólidos às margens dos rios. Não existe tecnologia para construir o ecossistema, mas existem os princípios da prevenção e preocupação que tentam amenizar os riscos. Como assim? Essa reconstrução do ecossistema, que não existe uma tecnologia. Porque aquilo que foi destruído, os manguezais, como nós estamos falando, foi destruído, não tem como reconstruir. Os mariscos existentes naqueles manguezais que foram destruídos por esses resíduos sólidos, né, por esses descartes inadequados, eles prejudicaram, eles destruíram os manguezais e não há uma solução tecnológica para reconstruir esse ecossistema. E diante dessa pesquisa, nós estamos vendo que houve uma destruição, que há uma destruição em todo o contexto desses manguezais.
tudo proveniente desses resíduos, que tem sido não somente em nossa comunidade, como nós temos visto, como no Brasil, no mundo, nós acabamos vendo essa destruição no nosso ecossistema, onde menciono essa reconstrução tecnológica não existe, mas existem os princípios da prevenção e preocupação que tentam amenizar, diminuir esse risco. Como? Como esses princípios dessa prevenção e preocupação para diminuir? É essa conscientização de uma preocupação do ser humano, da sociedade, a prevenção e preocupação. Essa prevenção e preocupação não somente de uma sociedade local, como das indústrias e empresas que fabricam esses produtos, para que não sejam os seus descartes prejudicial ao meio ambiente, ao ecossistema. Porque são isso que trazem hoje a maior depredação no nosso ecossistema. Então essa prevenção, essa preocupação vai amenizar os grandes riscos de uma destruição. Por essa razão, baseado nas experiências obtidas no contexto da nossa realidade local, ainda está longe de pensar em solução, pois quando se fala de conscientização, não se trata de somente uma informação do que é certo ou do que é errado, porque isso toda a sociedade entende e conhece, sabe dessas informações, do que deve e do que não deve fazer. Mas é necessário que haja uma atitude proveniente da compreensão de que cada pessoa é responsável pelo que faz. Como? Como isso? Hoje nós olhamos na sociedade muitas informações sobre o que é certo e o que é errado, o que pode fazer e o que não pode fazer. Mas ainda assim, a sociedade não tomou uma atitude da seriedade desse descarte, desse descarte inadequado, desses resíduos sólidos que tem sido prejudicial, que tem prejudicado e destruído o ecossistema. E por esta razão é necessário não somente conhecer ou saber o que é certo ou o que é errado, mas ter uma atitude que venha ser proveniente na compreensão de cada um. Essa responsabilidade nos nossos atos, nos atos de fazer e de construir, essa responsabilidade, esse querer de uma tentativa de amenizar os riscos, de uma destruição maior, mais uma construção mais uma reconstrução a esse ecossistema, tentar diminuir esse grande risco, mas essa é a responsabilidade de cada pessoa na sociedade, essa compreensão para que não venha se aumentar, mas sim amenizar esses grandes riscos nos manguezais.